Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá! Hoje nós iremos fazer um breve comentário sobre as cores. A ciência que estuda a medida das cores é chamada de colorimetria. Inicialmente, precisamos saber o que é cor. Cor é a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos nossos olhos. A cor branca representa 7 cores do espectro. Dentro dessas cores estão o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Já a cor preta é a inexistência de cor ou ausência de luz. Aqui estamos vendo os espectros da luz visível. Cada cor apresenta um comprimento de onda diferente. Vamos agora conhecer as cores primárias, secundárias, terciárias e neutras. Iniciaremos pelas cores primárias. Elas são o vermelho, o amarelo e o azul. O vermelho é uma cor quente que mostra vitalidade, energia e coragem. O amarelo é uma cor suave e alegre, que simboliza o otimismo. O azul é a cor que dá concentração e melhora a mente. Aqui, mais uma vez, as cores primárias: vermelho, amarelo e azul. Passamos agora a conhecer as cores secundárias. Elas são formadas pela mistura de 2 cores primárias. As cores secundárias são o verde, o roxo e o laranja. Como podemos ver, 2 cores primárias resultam em cores secundárias. O amarelo misturado com o vermelho origina o laranja. O amarelo misturado com o azul origina o verde. O vermelho misturado com o azul origina o roxo. Portanto, o laranja, o verde, o roxo são cores secundárias. Nesse slide, podemos visualizar mais uma vez as cores primárias: o azul, o amarelo e o vermelho. E as cores secundárias: o laranja, roxo ou violeta e o verde. Chegamos nas cores terciárias. Elas resultam da mistura de uma cor primária com 1 ou 2 cores secundárias. Temos aqui amarelo alaranjado, vermelho alaranjado, vermelho arroxeado, azul arroxeado, azul esverdeado e amarelo esverdeado. Nesse slide, podemos ver o conjunto das cores primárias, secundárias e terciárias que estamos estudando nessa aula. Conheceremos agora as cores neutras. Elas são usadas para complementar uma cor desejada, sendo que as cores neutras têm pouco reflexo. Entre as cores neutras, podemos citar o branco, o cinza e o marrom. O branco, como falado anteriormente, é a cor que se origina pela somatória de todas as cores do espectro. O preto é a ausência de cor ou de luz. Já os tons de cinza são a mistura do branco com o preto. Podemos ver nesse slide a imagem do disco de Newton. Esse é um experimento muito conhecido da física. Ele consiste em um disco colorido com as cores do espectro visível: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando parado, a separação das cores é nítida. No entanto, ao colocarmos o disco para girar, as cores dão a sensação de se misturarem e o disco fica branco. Isaac Newton fez uso desse dispositivo para identificar que a mistura das cores visíveis produzia a cor branca. Vamos ver um curto vídeo desse experimento. Observe nesse experimento que no disco parado as cores diferentes são facilmente observadas. Quando acelerado o disco, observe a sensação de uma cor única, a cor branca. Com o desacelerar da velocidade, conseguimos perceber as diferentes tonalidades de cores do disco.
Vamos agora falar sobre os caminhos percorridos pela luz. Temos basicamente 3 situações de percurso que a luz apresenta. A primeira denominada reflexão, a segunda chamada de difração e uma terceira via de percurso conhecida como refração. De forma simples e objetiva, podemos definir como reflexão a mudança de direção de propagação da energia luminosa ou no retorno dessa energia incidente em direção à região de onde ela foi oriunda, após entrar em contato com uma superfície refletora. Observe nessa imagem a reflexão da luz que veio do Sol, bateu em um obstáculo e este fez com que a luz voltasse, ou seja, mudando seu caminho original. Já a difração é a capacidade das ondas luminosas de desviar ou contornar os obstáculos que encontram durante sua propagação. Como podemos ver na imagem, a luz solar encontrou uma forma de atravessar a barreira encontrada, passou por uma fenda ou fresta presente nessa barreira. Vamos analisar agora a refração. A refração é o fenômeno no qual a luz tem sua velocidade alterada. Esse fenômeno pode ou não estar acompanhado em uma mudança na trajetória percorrida pela luz que se propaga pelo meio. Em resumo, podemos observar na imagem que, no processo de refração, a luz branca se divide, ou seja, se separa em diversas cores de luzes diferentes. A essa divisão das cores, damos o nome de dispersão. A dispersão é um fenômeno óptico, em que a luz é separada em suas diferentes cores quando refratada através de algum meio transparente, como por exemplo o prisma. Prisma, por sua vez, é um objeto óptico de superfícies planas, polidas e transparentes. Um exemplo natural de dispersão das cores pode ser observado na formação do arco-íris. Nesse caso, as gotas de água da chuva fazem o papel do prisma. Nessa imagem, vemos a luz branca do Sol chocando-se com as gotas de água suspensas no ar. Com esse choque, a luz branca, que carrega todas as cores, sofre a refração e a dispersão das cores, formando assim o arco-íris, e dando um lindo espetáculo natural com as suas 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E para concluirmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve diferenciação entre as cores quando falamos de luz e quando comparamos as cores pigmentadas, ou seja, as tintas. Como nós vimos, as cores na forma de luz, quando todas unidas, forma-se a cor branca. Por outro lado, quando falamos de cores na forma de pigmento ou tinta, a mistura de cores leva a cor preta. Nessa imagem, podemos observar que a luz branca, quando atinge uma superfície pigmentada, o que ocorre é a absorção de certas cores luminosas e a consequente reflexão da cor da luz, que tem a mesma cor do pigmento. Ou seja, se um objeto tem a sua cor vermelha, logo o seu pigmento é da cor vermelha. Portanto, esse objeto absorve todas as cores da luz, com exceção a cor de luz vermelha, e dessa forma, essa luz de cor vermelha é refletida e observada por nossos olhos. Este fenômeno de absorção da luz e reflexão pelo objeto ocorre com as demais cores. Devemos destacar, porém, que no caso do pigmento da cor branca, o objeto não absorve nenhum espectro de luz e reflete todas as cores. Já no caso do pigmento de cor preta, ocorre o oposto. Todos os espectros de cores de luz são absorvidos e, como não há reflexão de nenhuma cor, visualizamos a cor preta. Olá! Hoje nós iremos dar continuidade ao entendimento no estudo das cores. Como nós já vimos, as cores podem ser analisadas de várias formas. Nós iremos abordar as cores na forma de cor pigmento e na forma de cor luz. A cor pigmento é a cor observada no reflexo da luz em algum objeto.
Diferentes materiais refletem apenas determinadas faixas do espectro visível, decompondo a luz natural branca, resultando na cor observada especificamente. A tinta é a substância na qual pigmentos são concentrados e usados para imitar o fenômeno da cor-luz. O pigmento surge extraído da natureza, em materiais de origem vegetal, animal ou mineral. Já a cor-luz é a estreita faixa de frequência do espectro luminoso visível, dentro da qual o olho humano identifica determinada tonalidade de cor. Baseia-se na luz solar ou em fontes luminosas artificiais, e é observada essencialmente nos raios luminosos, como, por exemplo, quando você vê uma lâmpada emitindo uma luz vermelha. A cor-luz branca solar representa a própria luz capaz de se decompor em todas as cores. Paralelamente, não pode ser esquecido a forma como a cor surge ao olho humano, e ainda a interferência que a intensidade da luz, luminosidade, poderá ter sobre a sensibilidade da interpretação da cor pelo ser humano. Nesse slide, nós iremos traçar um paralelo, ou seja, uma espécie de régua simbólica diferenciando a cor pigmento da cor luz. Primeiro vamos analisar a cor pigmento. Nesse caso, iremos adotar a teoria dos pigmentos. Essa forma de estudar a cor é bastante utilizada na área do conhecimento das disciplinas de artes ou nos conhecimentos que envolvem as tintas pigmentadas. Se utilizarmos esse parâmetro, mais uma vez ressaltando, teoria dos pigmentos ou simplesmente cor-pigmento, temos como conceitos de cores primárias a seguinte definição. São cores que não podem ser obtidas mediante mistura de nenhuma outra cor. E temos como cores primárias de cor-pigmento as cores amarelo, azul e vermelho. Por outro lado, temos uma outra forma de abordar as cores. Nesse caso, iremos utilizar a origem da cor-luz e sua sensibilidade pelo olho humano. Com esses critérios, nós iremos nos basear na teoria da cor-luz ou cor-energia. E desta forma, as cores primárias são definidas não mais pela mistura em tecido ou papel, mas sim pela forma que os nossos olhos captam e interpretam as cores dos objetos. E agora, usando a cor-luz como referência, temos como cores primárias as cores vermelho, verde e azul, representada pela sigla RGB, sendo R abreviação de Red, que significa vermelho em inglês, G abreviação de Green, que significa verde em inglês, e B sendo abreviação de Blue, que significa azul em inglês. A teoria da cor-luz, ou energia, é utilizada principalmente na área do conhecimento de física, da biologia e da tecnologia. Nesse slide, nós podemos observar as diferentes formas de trabalhar com as cores. Do seu lado esquerdo, temos a régua da cor pigmento, e podemos observar que se misturarmos as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, em um papel ou tecido, o resultado final será a cor preta. Já do seu lado direito, podemos observar as cores primárias do tipo cor-luz. Nesse caso, as cores primárias são vermelho, verde e azul, ou RGB. E neste caso, se misturarmos as cores luzes vermelho, verde e azul, teremos a cor branca. De forma objetiva e simplista, vamos nesse slide falar somente da cor-luz. Nesse princípio de cor-luz, as cores se interagem através do processo da síntese aditiva, ou também chamada de tríade aditiva, ou através do processo da síntese subtrativa ou tríade subtrativa. De forma geral, na tríade aditiva, ao se misturar as cores primárias RGB, vermelho, verde e azul, a cor final será branca. A principal função do sistema RGB está em reproduzir as cores nos dispositivos eletrônicos. As televisões, os computadores, os projetores, as câmeras digitais, entre outros, transmitem as imagens utilizando esse sistema.
Porém, esse sistema é utilizado para a visão humana e não para as manipulações de pigmentos ou tintas. Dentro da informática, física, biologia e da tecnologia, quando falamos em impressão de documentos, o sistema RGB funciona de forma diferente. De certa forma, utiliza-se o sistema tradicional de cores-pigmento, mas com uma reorganização nas cores primárias e secundárias, ou seja, no sistema RGB de impressão, as cores secundárias são o azul, também chamado de ciano, o vermelho, chamado de magenta, yellow, que é o amarelo, e o black, que é a cor preta. Portanto, dentro do sistema RGB, no processo de impressão, utiliza-se o sistema de cor CMYK, princípio que se assemelha à teoria das cores-pigmentos. Observe apenas que a cor amarela, na teoria da cor-pigmento, é uma das cores primárias, e a cor verde é uma das cores secundárias. No sistema RGB, a cor amarela é uma das cores secundárias e a cor verde é uma das cores primárias. Nesse slide, iremos rapidamente e bem superficialmente falarmos sobre a anatomia e fisiologia do olho humano, principalmente das células sensíveis à visão. Temos, de forma geral, dois tipos de células especializadas na captura e sensíveis à luz, os chamados cones e bastonetes. Os cones são especializados na captura da cor vermelha, verde e azul. Já os bastonetes são especializados na captura da intensidade da luz. E vamos didaticamente associá-los ao claro e escuro, ou seja, aos diferentes tons de luz cores. Desta forma, a percepção da cor é resultado da combinação das três cores que os três tipos de cones são capazes de detectar. E as diferentes tonalidades têm interferência dos bastonetes. A combinação dessas informações entre cones e bastonetes irão dar a nossa percepção da cor aos objetos visualizados. Para finalizarmos a nossa aula, temos que considerar pelo menos dois parâmetros diferentes para falarmos sobre cores: cor-pigmento e cor-luz. E o que nós enxergamos nada mais é do que essa combinação entre a cor-pigmento e a cor-luz dos objetos. Por exemplo, vamos imaginar uma maçã de cor vermelha. Se essa maçã recebe a luz do sol, ou mesmo uma luz artificial, tanto a luz do sol como a luz artificial comum possuem a cor branca, que é a combinação de todos os espectros de luzes visíveis. Se o objeto em questão é vermelho, logo ele absorve todas as cores luz, refletindo a única cor igual a dele, que nesse caso é a cor vermelha, e por isso que nossos olhos irão visualizar a cor vermelha da maçã. E esta forma de interpretarmos as visualizações das cores pigmento e cores luz são iguais para todos os objetos. Os objetos pigmentados absorvem todas as cores diferentes deles e refletem as cores iguais a eles. Devemos destacar, porém, que no caso de objetos pigmentados de cor branca, esse objeto não absorve nenhum espectro da cor luz e acaba refletindo todas as cores que, na percepção de nossos cones e bastonetes, irão nos dar a visualização da cor branca. Já no caso de objetos de cor preta, esse objeto absorve todos os espectros da cor luz, o que acaba resultando na não reflexão de nenhuma cor, o que irá causar a visualização da cor preta. E vamos agora para a parte experimental da aula. Nós iremos fazer alguns experimentos com a parte de cor pigmento e depois com a parte da cor luz. Então nós temos as cores primárias: azul, amarelo
e vermelho. Lembrando que são as cores primárias da cor pigmento. Então, nessa primeira demonstração, vamos misturar a cor vermelha com a cor amarela, que vai dar a cor laranja. Então, vamos visualizar que na mistura dessas cores primárias, vermelho e amarelo, irá aparecer a cor secundária laranja. E vamos agora para um outro experimento. A cor vermelha com a cor azul. Nesse experimento, vamos observar a formação da cor violeta ou roxa. Lembrando mais uma vez que a cor laranja e violeta são as chamadas cores secundárias da cor pigmentada. E para o nosso terceiro experimento, vamos misturar a cor amarela, que na cor pigmento é uma cor primária, com o azul. E nessa mistura, nós teremos a cor secundária pigmentada, que é a cor verde. Então, nas cores pigmentadas, nós temos o azul, amarelo e o vermelho como cores primárias. E nós temos o laranja, nós temos o violeta ou roxo e o verde como cores secundárias. E vamos agora para a formação da cor pigmentada preto, que nada mais é do que a mistura de todas as cores. Então, ao misturarmos as cores primárias, secundárias, e se tivéssemos terciárias e quaternárias, nós iríamos formar as cores pretas. Quanto mais tintas estivermos misturando, maior será a tonalidade da cor preta. E vamos agora falar do RGB, da cor luz. Nós temos o vermelho, o verde e o azul. E na união do vermelho e verde, nós temos o amarelo. Unindo o verde com o azul, nós temos o ciano, um azul claro. E na união do azul com o vermelho, nós temos o magenta, uma espécie de rosa. Então, o RGB é a cor luz. E na união das cores do RGB, nós temos o branco. E damos assim por encerrado a aula de hoje. Obrigada a todos e até a próxima aula. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!